Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos prosseguir com o nosso módulo de LibreOffice Calc. Agora o nosso vídeo número 13, funções condicionais, tá? É um assunto que cai pouco, mas quando cai, pode ter certeza, derruba, certo? Então, não é para assustar ninguém, a probabilidade de você enfrentar uma questão na sua prova de função condicional não é alta. A probabilidade não é alta, quer dizer, é pouco provável que você venha a enfrentar alguma coisa relacionada com questão de função condicional. Mas a gente vai, claro, por descargo de consciência, a gente vai ter que apresentar para vocês. Então, funções condicionais são a função soma-se, a função soma-ses, que a função soma-se e soma-ses tem uma relação semelhante com a conte.se e a conte.ses, tá? E a própria função se, que é a que eu mais amo, adoro, venero, é a função mais divertida em todo o Calc, ok? Então vamos lá para essas funções, vamos voltar para o nosso Calc agora, né? Nós vamos apresentar as funções para vocês, ó. No vídeo passado a gente conheceu a função conte.se e a função conte.sys, tá? Então, por exemplo, se eu quero saber quantas vendas João fez, eu uso a conte.se para localizar o nome João, quantas vezes ele aparece. Quantas vendas foram realizadas em Caruaru, conte.se para localizar a palavra Caruaru. Quantas vendas foram feitas por Ana em Recife? Eu tenho que usar conte.ses. A gente já viu isso. Certo, mas e a pergunta que eu quero fazer agora é: quanto João vendeu? Qual foi o total de vendas de João? Levando em consideração cada número desse aí é uma venda praticada por João, ou por Ana, dependendo aí. Quanto João vendeu? Olha, para você conseguir fazer uma soma com base num critério, você não vai poder chegar aqui, por exemplo, direito e fazer igual soma, tá? De C1 até C10. Se você faz igual soma de C1 até C10, você está pedindo para realizar uma soma incondicional de tudo isso aqui. Uma soma incondicional de tudo isso significa some tudo independente de qualquer coisa. Certo? 30 mais 20, 50 mais 30, então essa soma vai somar todos os números, não importa se foi João que vendeu, se foi Ana que vendeu, se foi vendido em Caruaru, se foi vendido em Recife, não importa. É só somar aqueles números e pronto. A soma-se, ela faz uma soma condicional, certo? A soma-se faz uma soma condicional, que a gente vai conhecer agora. A forma mais fácil, mais normal de usar a soma-se é essa aqui. Você vai colocar um intervalo, que é onde você vai buscar o critério. Qual é o critério? Bom, eu quero somar tudo que João vendeu. Então, o critério é João. O que eu estou procurando como condição é a existência da palavra João, certo? Onde eu vou procurar João? Onde é possível encontrar a palavra João para fazer análise? É possível encontrar a palavra João no intervalo que vai de A1 até A10. Então, ó, realize a soma, né? Vamos analisar de A1 até A10 a procura da palavra João, ok? Só que se eu fizer isso, eu apenas encontro João. Eu quero que, depois de encontrar João, os valores sejam somados. E onde é que estão os valores? Os valores estão na coluna C. Então, eu vou fazer aquele mesma ideia de paralelo de C1 até C10. Então, olha o que a função soma-se faz. A função soma-se, ela usa 3 argumentos. O primeiro argumento é o que a gente chama de intervalo do critério, ou seja, o intervalo que será analisado, a busca, a procura do critério. Eu disse que era de A1 até A10. Portanto, eu estou procurando o critério dentro da coluna A, de A1 até A10. Qual é o critério? É o nosso segundo argumento, é o critério, ou seja, aquilo que eu estou procurando. Então, a função soma-se vai analisar de A1 até A10 onde aparece João. E onde aparecer, na linha em que aparecer a palavra João, ele vai então analisar o que nós chamamos de intervalo da soma, ou intervalo dos números. Intervalo da soma, intervalo dos números, o nome pode ser esse, certo?
Esse é o intervalo que indica onde estão os números que serão somados caso eu encontre o critério na linha correspondente da coluna do intervalo do critério. Então a análise vai ser feita dessa forma, né? Ele vai analisar de A1 até A10 a procura de João. Se ele encontrar João, ele vai somar o número correspondente na coluna C. Então ele vai fazer essa análise aqui, ele vai descer aqui para analisar a coluna A. Certo? Então, encontrou João na coluna A? Encontrei. Então, soma esse número. Encontrou João na linha 2? Encontrei. Então, soma esse número. Encontrou João na linha 3? Encontrei. Então, soma esse número. Encontrou João na linha 4? Não. Então, não soma esse, não soma esse, não soma esse. Certo? Vai somar esse João aqui, esse 40, vai. Não vai somar esse 50. Vai somar esse 20 e esse 10. Então, o que vai acontecer? Dois intervalos paralelamente dispostos. Um deles contém os critérios, o outro deles contém os números a serem somados. A função soma-se, ela faz soma condicional. Ela só soma o que está aqui, ó. Ela só soma o que está na coluna C se encontrar o critério dentro da coluna A, da coluna descrita aqui. Ok? É exatamente isso que vai acontecer. Soma condicional. Tá, então vou dar um Enter aqui. Vamos analisar, né? João, 30, 20, 30. Já tem 80. Pula essas 3. 80 com 40, 120. 140, 150. Então a soma do que se refere a João é 150, se eu não calculei errado. 150. Ok? Beleza? Poderia pedir qual é o total de vendas para Caruaru. O total de vendas para Caruaru, soma C, construa aí na sua cabeça. De B1 até B10, procurando justamente a palavra Caruaru. E vou somar de C1 até C10. Aí a pergunta da sua prova é quanto isso vai dar. Aí você vai fazer a análise, né? Por Caruaru, 30, 40, aqui já tem 80, 80 com 40, 120. Pronto. Caruaru vendeu, né, foram vendidos em Caruaru 120 reais de produtos, ou 120, sei lá o que, mas é a soma, ok? A função soma-C, ela tem a sua variante múltipla, que é a função soma-Cs, certo? A função soma-Cs, ela analisa dois critérios e faz a soma apenas se encontrar a correspondência perfeita, certo? Então aqui está a função soma-Cs, eu vou aqui, soma-Cs. Certo? Aqui a diferença é o seguinte: como eu não sei quantos critérios eu vou pesquisar, então a função soma-Cs, o primeiro argumento dela já é o intervalo da soma, diferente da soma-se, certo? Então a função soma-se, pelo amor de Deus, não confunde isso, tá? A função soma-se, ela usa intervalo do critério e intervalo da soma. A ordem tem que ser essa. A função soma-Cs, a função múltipla dela, soma-Cs, ela começa com o intervalo da soma. Então, o primeiro argumento é o intervalo da soma. Por quê? Porque eu não sei quantos argumentos adiante virão de duplas de intervalo critério. Então, aí eu vou falar no intervalo do critério 1, critério 1. No intervalo do critério 2, critério 2. E assim sucessivamente. Então, a única diferença da soma C para a soma Cs é que o intervalo da soma vem primeiro na soma Cs. O intervalo da soma é o último argumento da função soma-C. Ok? Então, vamos lá. A função soma-C está aí. A gente vai fazer o quê? Função soma-C de C1 até C10, que é o intervalo da soma. E aí eu vou dizer, primeiro critério. O primeiro critério está de A1 até A10. E ele é Ana. Por exemplo, eu quero saber quantas vendas Ana, qual o total de vendas que Ana fez em Caruaru. Certo? Então, Ana. Tá? Ponto e vírgula. De B1 até B10. Procurando Caruaru. Ok? Então, olhe, vamos lá, todo mundo comigo aqui, rápido. C1 até C10 indica o intervalo da soma.
certo? A1 até A10, seguido de Ana, indica o intervalo do primeiro critério e indica que o critério em si é a palavra Ana. E essa outra dupla, B1 até B10, seguido de Caruaru, significa procure de B1 até B10 a palavra Caruaru. Ok? Logo, o que vai acontecer? Eu tenho que achar este critério nesse intervalo, tenho que achar este critério nesse intervalo, e se eu encontrar os dois simultaneamente, aí eu vou somar o correspondente na linha, na coluna C. Vamos lá. Tem Ana aqui? Não. Desconsidera. Tem Ana aqui? Não. Corta. Tem Ana aqui? Não. Corta. Tem Ana aqui? Tem. Tem Caruaru aqui? Tem. Então soma esse número. Tem Ana aqui? Tem. Tem Caruaru aqui? Tem. Então soma esse número. Tem Ana aqui? Tem. Tem Caruaru aqui? Tem. Não. Então corta. Tem Ana aqui? Não. Corta. Tem Ana aqui? Tem. Tem Caruaru aqui? Não. Então corta. João, João, corta, corta. Pronto. Então, o que nós vamos ter aqui é a soma desses dois valores. O resultado dessa função soma C é 40. 40 não, desculpa, 50. Né? 40 mais 10 dá 50. Vamos dar um Enter aqui. E ó, 50, como era de se esperar. Certo? Então, analisando a função soma cis de novo. Primeiro argumento é o intervalo da soma, o intervalo onde estão os números. Aí você vê dois sempre duplas de argumentos, com intervalo critério, intervalo critério, intervalo critério, assim até apresentar todos os intervalos, todos os possíveis critérios, ok? Vamos lá, então, vamos desligar aqui, tá? A função que eu vou mostrar agora para vocês é uma função muito versátil, é uma função muito útil para muita coisa, é a função C, ou SI. Né? Função SI. A gente vai conhecê-la agora, certo? O que a função SI faz? A função SI ela é diferente de muitas outras. Ela deve ser escrita assim, igual se o primeiro argumento é uma condição ou teste lógico, se você preferir. O segundo argumento é chamado de valor verdadeiro. E o terceiro argumento é chamado de valor falso. Então, a função SI, ela tem que ser apresentada com três argumentos. A condição, o valor verdadeiro e o valor falso. Certo? A condição, ela é um teste, ela é uma expressão, ou, se você preferir, uma proposição. Certo? O valor verdadeiro é o resultado da função SI caso esse teste seja verdadeiro. Então, caso esse teste seja verdadeiro, o valor verdadeiro é o que aparece. Caso esse teste seja falso, o valor falso é o que aparece. Então, é mais ou menos o seguinte. Você escreve ao Excel duas possibilidades de resposta. Essa, certo? Essa e essa. Duas possibilidades de resposta. E você dá ao Excel, não, eu falei Excel, né? É Calc, desculpa, é Calc. Você dá ao Calc duas possibilidades de resposta. E você também dá ao Calc o que ele tem que analisar para escolher entre essas duas. Ele vai analisar uma condição. Ao analisar essa condição, se essa condição for verdadeira, o resultado da função SI é o valor verdadeiro. Se essa condição for falsa, o resultado da função SI é o valor falso. Certo? Vamos fazer isso de forma muito interessante, muito sutil aqui. Certo? Vamos imaginar que eu quero fazer um teste que diga se a venda foi maior do que 25, se o valor da venda foi maior do que 25, então a venda foi boa. Caso contrário, a venda foi, sei lá, regular ou foi ruim. Certo? Então, olha que legal. Eu vou escrever a função SI. Se como é que eu sei o que eu preciso analisar? Eu estou dizendo que se o valor da venda for maior do que 25, onde é que está o valor da venda no caso da primeira linha? Está aqui, na célula C1. Se a célula C1 for maior do que 25, então, certo? Vai aparecer aqui o resultado bom. Certo? Se C1 não for maior do que 25, vai aparecer aqui, pode melhorar.
ok? Então, olha só o que a função se está fazendo. A função se, eu tenho que apresentar uma condição, essa condição vai ser analisada pelo calc, certo? Para que o calc decida entre esses dois valores, esse valor aqui ou esse valor aqui. Nunca uma função se vai apresentar como resultado os dois valores, nunca. A função se ela escolhe entre eles. Ela vai escolher entre o valor verdadeiro e o valor falso, ok? Então, se C1 for maior do que 25, se isso for verdade, C1 é maior do que 25, se for verdade, então o resultado é o que está escrito no valor verdadeiro, ou seja, vai aparecer a palavra bom. C1 é maior do que 25, se isso for falso, se isso for mentira, então vai aparecer como resultado da função se o que está descrito no valor falso, certo? Então, a condição é analisada. Depois de analisada a condição, a própria função se decide se vai apresentar o valor verdadeiro ou o valor falso. Sempre, atenção meus amigos, nessa condição aqui, nessa condição, sempre vai ter que aparecer um daqueles operadores de comparação. Maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, igual ou diferente. Esses símbolos, como a gente já viu, a gente viu eles no critério da função conte-se e conte-sis. E a gente poderia também ter feito o critério da função soma-se, se fosse o caso, se a gente não estivesse pesquisando o texto. Mas esses símbolos, eles são chamados de operadores de comparação. Por quê? Porque eles comparam valores, né? Compara se um valor é maior do que outro, se um valor é menor do que outro. Então, na função, na condição da função se, em quase todos os casos, você vai encontrar operadores de comparação. Tem que ter operadores de comparação, certo? Então, aí eu tenho lá, olha que legal. Eu vou fazer a análise com vocês aqui antes de dar Enter, né? C1 é maior do que 25? Verdade. Bom, se C1 é maior do que 25, então vai aparecer bom aqui, certo? Vai aparecer bom. Se eu puxasse a célula para baixo, lembra que se eu arrastar a célula para baixo pela alça, esse C1 vira C2. Então aqui embaixo ele vai construir a mesma fórmula, só com C2. C2 é maior do que 25? Falso. Então aqui embaixo vai aparecer a opção pode melhorar, certo? Então vamos... Ah, não era para desligar aqui, não era para desligar a caneta, desculpa. Vamos dar um Enter aqui. Vou dar um Enter. Olha aí, deu bom. E se esse número não for 30, se esse número for 20, vai dar pode melhorar. Se esse número for 60, vai dar bom. Por quê? Porque ele escolhe entre bom e pode melhorar. Ele escolhe entre bom e pode melhorar de acordo com isso aqui. De acordo com a resposta da proposição em questão. C1 é maior do que 25? Se sim, bom. Se não, vai aparecer pode melhorar, certo? E aí eu gostaria de ensinar vocês a ler a função se em bom português. Para isso vamos dar um zoom aqui. Eu vou dar um zoom. Eu não queria ter dado um zoom tão grande, exagerou aqui, na boa. Vamos lá, vamos voltar aqui. Pronto, aqui tá bom agora, certo? Acompanha comigo o seguinte. Se você puser o nome desse primeiro ponto e vírgula de então e esse segundo ponto e vírgula de senão, você consegue ler a função se em português. Olha só. Se C1 for maior do que 25, então apresente bom. Se não, apresente pode melhorar. A função se pode ser construída dessa forma, assim, há uma construção frasal, uma construção aportuguesada da função se. Você consegue ler a lógica que está por trás da função se. Ok? Então a função se, ela serve para quê? Para que você possa apresentar dois possíveis valores e fazer o próprio calc escolher qual dos dois será aplicado, de acordo com uma condição, analisada pelo próprio calc. Ok? Então, está aí apresentada a função se para você, a função condicional
mais versátil do programa, que pode ser usada para tudo, basicamente. Vou puxar aqui para baixo, vou mostrar a vocês, ó. Puxei aqui para baixo, ele já fez a análise com base nos valores que estão aqui de lado, né? Ó, é maior do que 30, maior do que 25, então deu bom. É maior do que 25? Não, então pode melhorar. Já automaticamente para vocês. Porque eu construí a primeira aqui, né? C1, né? Aí ele fez a segunda, C2, ele atualizou para C3, ele atualizou para C4, atualizou para C5 e assim sucessivamente. Ok? Bom, com isso nós temos diversas formas de brincar com a função si. Ela pode cair na sua prova, sim. Eu acho até ela mais provável de cair do que a própria soma si ou a própria soma sis, certo? A gente também vai ser apresentado a outras funções, como funções de procura, no nosso próximo vídeo, funções de procura. E elas também são prováveis, mas eu acho essa função si mais provável de cair, mais versátil, mais opções a gente tem de trabalhar com ela, ok? Então, acompanha. Agora o que você vai ver no material de apoio. No material de apoio nós vamos ver exatamente o que? No capítulo de LibreOffice Calc, você vai ler ainda funções. Só que você vai lá para baixo, no final das funções, você vai ver as funções soma si, vai ver a função si. Eu nem sei se eu escrevi sobre a soma sis. Eu acho que eu escrevi sobre a soma sis. Caso contrário, logo eu estou atualizando. E as questões propostas para esse material, para essas funções, são as questões 35 e 36 no seu material didático, ok? Então a gente se vê no nosso próximo vídeo, ainda continuando aqui o LibreOffice Calc com funções de procura e outras funções e algumas aplicações de funções em questões variadas, ou algumas vamos pensar em como simplificar funções muito complexas. É uma coisa que eventualmente pode dar dor de cabeça, tá? Então vamos ser rápido, vamos entender como fazer isso sem muito problema. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, que Ele te abençoe ricamente a tua vida.